Pronto. Então, vamos lá. Vamos dar uma lembradinha do que nós vimos na primeira aula, certo? A Bianca agora está na segunda aula. Bianca? Enzo, né? Falou comigo. Fernando não está nessa aula, não, Fernando? Henrique Marques entrou? Uhum. Tá. Henrique Oliveira não entrou nenhuma das duas, né? Bem, depois eu faço a chamada. Vamos lá. Senão a gente demora muito. Vamos dar uma lembradinha? Vocês vão abrir agora lá no Consolidando Saberes, na página 42. Abriram? Que nós vamos fazer mais exercícios. Porque o importante, gente, é saber aplicar aquilo que nós estamos estudando. Ok? Tá? Então, olha, vou fazer um resumido aqui. Aulas anteriores, a gente viu a função horária da velocidade. Como que era a função horária da velocidade? Falam para mim. V igual a quem? Sabe por quê, gente? Vocês já estão cansados. Se vocês deixarem só eu falar, vocês não vão aproveitar quase que nada dessa aula. Então, vamos lá. Vamos tentar aproveitar o máximo possível. Isso. Hoje, nós vimos a função horária das posições do movimento uniformemente variado. S igual a quem? Fala para mim. S igual... Oi. Então, vamos lá. D0T mais AT quadrado sobre 2. Já vou aceitar. Espera um pouquinho. Um minutinho só. AT quadrado sobre 2. Então, vamos lá. Então, tô indo lá. Vamos lá. Miguel. Leonardo. Guilherme. Certo? Tá tudo certo? Hã? Vocês vão me avisando se tiver mais alguém, tá? Um pouquinho, deixa eu achar o slide. Isso. Todo mundo tá agora? Todo mundo tá acompanhando? Essas equações aqui eram as equações horárias de que movimento? Movimento uniformemente variado, ok? No último exercício, nós temos uma recordada na função horária do movimento uniforme. Qual que era? S igual a quem? S0 mais VT. Mais VT. Tudo bem? Sorvete, exatamente. Ok? Então, vamos lá agora fazer o exercício C6. Dois móveis, A e B, têm equações horárias, respectivamente. SA igual a 80 mais 5T. Desculpa, menos 5T. Vocês estão percebendo que essa função é uma função horária do primeiro grau? Se ela é uma função horária do primeiro grau, ela é de um movimento uniforme. Olha o aspecto dela com essa aqui. Tá vendo? E B, SB igual a 10 menos 2T quadrado. Tá vendo o T quadrado aqui? Essa é uma função horária do segundo grau. Então, significa que essa função horária das posições é de um movimento uniformemente variado. Enquanto que do corpo A, por ser do primeiro grau, é uma função horária das posições do primeiro grau. Então, o corpo A faz um movimento uniforme e o corpo B faz um movimento uniformemente variado. Entenderam isso? Entenderam, meninada? Hã? Sim, meninada, vamos lá.
Eu não posso chocar a caneta. Eu não posso bater na carteira. Vamos lá, tá todo mundo acordado? Guilherme, que movimento que faz o corpo A? Movimento o quê? Movimento uniforme, né? E o corpo B? O corpo A faz o movimento o quê? Uniforme. E o corpo B? Exatamente. Então vamos lá, ó. Onde posição em A e posição em B estão em metro e tempo em segundo. Então vamos lá. Pode-se afirmar que os móveis A e B têm posição inicial, respectivamente, igual a 10 metros e 80 metros? Pode prestar atenção que depois eu disponibilizo a resolução, pode ser? Eu pergunto assim para vocês, qual que é a posição inicial do A, ó? Posição inicial do A, ó. Aqui tá 80 metros, certo? Então, qual que é a posição inicial do A? 80 metros. O que está falando aqui? Está correto? A posição inicial do B, sim, é 10. A do A é 80 metros. Então, essa daqui está falsa. Exatamente. Então, falso. O movimento A é progressivo e B é retrógrado. Opa lá. O que é o movimento progressivo? Aquele que tem uma velocidade no sentido do movimento. Então, a velocidade é positiva. E o que é o movimento retrógrado? Aquele que tem um deslocamento no sentido contrário da trajetória, a velocidade é negativa. Então vamos lá. Qual é a velocidade do A? Menos 5 metros por segundo. E do B? Não, senhora. Menos. Não, senhor. Tudo errado que vocês estão falando aqui. Em relação a isso, tudo errado. Calma lá. Qual é a velocidade do A? Menos 5 metros por segundo, movimento retrógrado. Então, aqui está falso. Entendeu? Aqui está falso. No B, você não pode falar que a velocidade é menos 2. Quem que acompanha o t quadrado? É a aceleração. Você pode falar que a velocidade inicial é 0. Entendeu? E depois calcular a velocidade no instante que ele falar. Ele não está falando nem que instante, ele só está falando movimento B retrógrado, não posso falar nada daqui. E aqui está incorreta. Então, essa daqui está o quê? Incorreta. Concorda comigo? Hã? Bem, C. O movimento A e B tem velocidade constante? Errado. O B é o movimento uniformemente variado. E o A que é o movimento uniforme. O A, sim, tem velocidade constante, mas o B não tem. Então, falso. Certo? Ambos têm movimento progressivo? Já verificamos que não. Falso. O móvel A tem uma velocidade constante. Correto. E B tem uma aceleração constante? Correto. Certo? Então, a única correta qual que é? Aí. Então, olha a resolução. Querem copiar a resolução? Posso continuar? Então, vamos lá. Eu espero. Uhum. Pode tirar, pode ficar à vontade, gente. Só vai. Eu vou fazer uma chamada aqui. A Alice entrou nessa aula? Ana Carolina. Bianca. Mas ela não entrou na primeira, né? Bianca, você não entrou na primeira, né? Camila. Cecília. Cecília. Enzo, não entrou na primeira. Felipe. Fernando. Entrou, né? Gabriela. Entrou aí, né, Gabriela? Tá aí. Gabriela. Guilherme. Henrique Furtado.
Henrique Marques. Mas não entrou na primeira. Henrique Oliveira. Não entrou nenhuma das duas. Isabela. João Gabriel. Não entrou. Leonardo entrou, né, Léo? Luca entrou. Hã? O Guilherme não está. Luciano. Luísa. Não, desculpa, gente. Maria Clara. Maria Eduarda. Maria Eduarda Gonçalves. Maria Luísa. Mariana. Matheus. Matheus. Miguel. Paulo. Pedro Fares. Pedro Otávio. Sofia. Ok. Bem. Então vamos continuar. Copiaram aí? Vamos continuar? Então vamos lá. O exercício 17. Abram aí para mim. Um pequeno objeto move-se em linha reta e sua equação de posição em metros é dada por x em função de t. Então, deixa eu falar uma coisa. Soninha, não é S em função de d? Não tem importância. Ele está querendo relacionar x com posição, tá? Então, aqui não tem importância que aqui é x. Pode ser S também, tá? Então, ó, posição em função do tempo é igual a 10 mais 10t menos 5t quadrado. T representa o tempo em segundos. A velocidade desse objeto no instante t igual a 4 segundos vale. Lembra que no exercício anterior eu falei assim, olha, não dá para falar do corpo B se ele está com movimento retrógrado ou progressivo, porque eu não sei o instante. Lembra que vocês confundiram velocidade com aceleração? Certo? Eu pergunto para vocês, o que eu posso tirar dessa equação aqui? O que é 10? Exatamente. Qual que é a velocidade inicial? 10 metros por segundo. Quanto que é a aceleração? Cuidado para responder. Quanto que é a aceleração? Não. 10. Então vamos lá, ó. Não, senhora. Ó, espaço inicial é 10 metros. Velocidade inicial é 10 metros por segundo. Estou anotando aí. E quanto que é a aceleração? Menos 10, Sofia, metros por segundo ao quadrado. Sofia, me explica por que é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Isso. Exatamente. Todo mundo bem? O que o exercício está te pedindo? Qual a velocidade desse objeto no instante 4 segundos? Eu tenho que escrever a função horária da velocidade, que é V, exatamente. Ai, gente, que bom. V igual a V0 mais AT. Não é isso? Então, vai ficar assim, ó, V, qual que é a velocidade inicial? 10, não é? Mais, qual que tu quer a aceleração? Menos 10. Vezes o tempo. Que tempo que é? 4. Então, vai ficar assim, ó, 10. Menos 10 vezes 4, menos 40. 10 menos 40, menos 30. Certo? Então, eu vou chegar com uma velocidade quanto? Menos 30 metros por segundo. Porém, aqui, a resposta certa qual que é?
A, ok? Eu tenho algumas respostas aqui, ó, em quilômetro por hora. Vamos verificar em quilômetro por hora? Quanto que daria? Para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, daria menos, certo? 108 quilômetros por hora, ok? Que eu não tenho nenhuma resposta aqui. Então, realmente a correta é qual que é? A, certo? Pode resolver, ver direitinho. Posso continuar? Camila, tá entendendo direitinho? Tá bem. Então vamos lá, ó. Exercício 21. Abram aí o exercício 21 para mim, gente. Bem, a função horária de um corpo é S igual a 200 menos 30t mais t quadrado. Determine. Então vamos lá. O que eu posso tirar dessa equação aqui? É um movimento uniforme ou um movimento uniformemente variado? Por quê? Por que você sabe? O 21 são os exercícios consolidando saberes. Verifica aí, achou bem? Ah, então vai lá no outro. Desculpa, gente, vai lá no outro. Será que eu peguei? Ai, gente, desculpa. 31. Então pega aí, a página 31. Acharam? Achou? Desculpa, viu, gente? Mas eu coloquei consolidando saberes e aí vim 21, desculpa, gente. Ó, então, olha lá, ó. Eu pergunto para vocês. Essa equação aqui é do primeiro grau ou do segundo grau? Se é uma função horária das posições de segundo grau, movimento uniforme ou movimento uniformemente variado? Isso, gente, eu quero todo mundo participando. Eu estou escutando a voz de vocês e eu já conheço a voz de vocês, viu? Tudo bem? O que eu posso tirar dessa equação? Qual que é a posição inicial? 200 o que se aqui ele colocou sistema internacional? Metros. O que é sistema internacional? Posição em metro, velocidade em metros por segundo, tempo em segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a posição inicial? 200 metros. Qual é a velocidade inicial? Menos 30 metros por segundo. Qual é a aceleração? Cuidado para responder. 2. Então, vamos lá, ó. Não, sabe o que é, Sofia? É bom participar e errar, porque não esquece, entendeu? Eu não quero dar aula, vocês participarem da minha aula por participar e não entender nada. Tá louco, participar de uma aula e sair sem nada, o filho fica dormindo. Então, ó, 2 metros por segundo ao quadrado, ó. Horrível a minha letra, né, gente? Olha lá. Eu pergunto para vocês qual é a função horária da velocidade. O que é escrever a função horária da velocidade? O que é? Exatamente, ó. V é igual V0 mais AT. Então, como que vai ficar, ó? V igual V0 mais AT, quanto que é V0? Menos 30, não é isso? Quanto que é a aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, como vai ficar? V igual menos 30 mais 2t. Ok? Ok. O que ele pede na B? Constante a posição em que o movimento do móvel muda de sentido. Olha, quanto que o móvel muda de sentido? Joga uma caneta para cima. Tá subindo. Quanto é que ele muda de sentido quando ele começa a cair?
Então, o que tem que acontecer? A velocidade fica zero para ele poder cair, ok? Então, ó, o móvel muda de sentido quando V é igual a zero. O que eu faço, então? Pego a função V igual a menos 30 mais 2t. No lugar do V, eu coloco zero. Então, vai ficar zero igual a menos 30 mais 2t. Resolvendo a equação, passando 2t para o primeiro membro. Menos 2t igual a menos 30, multiplicando por menos 1, 2t igual a 30, e t, 30 sobre 2, t vai ter igual a 15 segundos, ok? Então, este aqui vai ser um instante que o movimento muda de sentido. Mas o exercício não pede só o instante que o móvel muda de sentido, ele pede a posição. O que eu vou fazer? Vou pegar a função horária da posição, e no lugar onde que tem t, eu coloco o quê? 15. Então, vai ficar S é igual a 200 menos 30 vezes 15 mais 15 ao quadrado. Que vai resultar, S é igual a 200 menos 450 mais 225. Eu vou chegar que o móvel muda de sentido na posição que? Menos 25 metros. Ok? Entendeu? Posso continuar? Então, vamos lá. O que ele pede na C? Os instantes que o móvel passa pela posição zero. Então, o que eu faço? Aonde que tem S, que é posição, eu coloco o quê? Zero. Soninha, mas aí eu vou ficar assim, ó, zero é igual a 200 menos 30t mais t quadrado? Sim. E você vai chegar numa equação de segundo grau, olha lá, ó. T quadrado menos 30t mais 200 é igual a zero. Tudo bem? E agora, para achar os instantes? Eu vou resolver a equação. Para resolver a equação, tem que achar delta, b quadrado menos 4ac. Isso. O b é menos 30, então vai ficar menos 30 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 200. Certo? Eu vou chegar aqui, delta é 900 menos 800, que dá 100. Certo? E vou achar t, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vai ficar 30, porque é menos 30, que vai dar 30, mais ou menos raiz quadrada de 100 sobre 2. E eu vou ter dois valores de t, t' e t duas linhas. Então, ó, 30 mais 10 sobre 2 e 30 menos 10 sobre 2. Eu vou achar os instantes 20 segundos e 10 segundos. Ok? Tá dando para fazer junto comigo ou quer que espere um pouco? Ótimo. Então, vamos lá, gente. Estou satisfeita com vocês. O que ele pede na D? Uns instantes que a posição é 75 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Aonde que tem essa, eu coloco o quê? 75. Passo 75 para o segundo membro, vai dar menos 75. Eu vou chegar, 0 é igual a 125 menos 30t mais t quadrado. Que eu vou chegar na outra equação, t quadrado menos 30t mais 125 é igual a zero, ok? Vou novamente... Hã? Essa? Certo? Hã? Posso... Ah, porque eu falei assim, para que ela quer essa? Se essa tem no livro. Isso. É isso, velho? Então tira. Não tinha nada, velho. Então vamos lá, ó. Nós estávamos resolvendo quando eu falei que a posição é 75 metros. Então substituir aqui 75 é igual a 200 menos 30t mais t quadrado. Passo 75 para o segundo membro. Inverto a equação, certo? Para colocar na posição certinha, uma equação de segundo grau. Vai ficar
t quadrado menos 30t mais 125. Resolva a equação, ok? Então, delta é igual a b quadrado menos 4ac, b é menos 30, a continua sendo 1, agora o c é 125. Eu vou chegar com delta 400, certo? Acho o valor dos t. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, vai ficar 30 mais ou menos raiz de 400 sobre 2. Eu vou chegar 30 mais 20 sobre 2 e 30 menos 20 sobre 2. Eu vou chegar nos instantes 25 segundos e 5 segundos, ok? Todo mundo certinho? Então, vamos lá. O que ele pede na E? Na E ele está pedindo os instantes que a posição 200 metros. O que vocês fariam? 200, não é? Quando você substituir aqui por 200 e você passa o 200 para o segundo membro, não vai ficar 200 menos 200? Você vai anular o eixo, o termo C. Então, eu vou chegar numa função do segundo grau sem o C. Como que eu vou resolver? Então, vamos lá, ó. Passando vai ficar, então, ó, anulo 200, vai ficar t quadrado menos 30t igual a zero. Você tem duas maneiras de fazer. Ou você acha o delta, acha o t' e t duas linhas, mas você sabe que quando o termo c igual a zero, certo? Um dos valores vai ser zero, certo? Eu costumo ver uma equação de segundo grau sem o termo c, colocando por evidência. E vocês? Que jeito que vocês estão mais acostumados a resolver? Tranquilo. É. Então cada um faz isso do seu jeito, pode resolver aí, certo? Eu fazendo por evidência, coloco o t como fator comum, certo? Então, t quadrado dividido por t vai dar t, menos 30t dividido por t vai dar menos 30 igual a zero. Então, para que esse produto t igual a zero, um t igual a zero, t menos 30 igual a zero, eu vou chegar com que t igual a 30 segundos, ok? Então, ele vai passar pela posição 200 metros no instante inicial, que realmente o espaço inicial é 200, e no instante 30 segundos. Certo? Posso continuar? Opa. O que ele pede agora na F? Complete a tabela a seguir e faça um esboço do gráfico 7 pares posição-tempo calculados nos itens anteriores. Então, vamos lá na tabela de vocês. Vamos lá, que vocês vão completar. Quais são as posições que o exercício te deu? Te deu a posição 200 metros, não foi isso? Que foi a E. Te deu a posição 75 metros, que foi a D. Te deu a posição 0, que foi a C. E a posição da mudança de sentido, que foi menos 25. Tudo bem? Quais são os instantes que ele estava na posição 200 metros? No instante 0 e no instante 30 segundos. Certo? Ó. Na E, quando você substituiu 200 metros, você não tinha 0 e 30 segundos. Então, coloca aqui. Na posição 75 metros, não foi nos instantes 5 segundos e 25 segundos? Na posição 0, que foi, acho que a B, né? Não foi nos instantes 10 e 20? Isso. E na A que pediu, no instante em que muda de sentido, não foi 15 segundos? Entenderam como completar essa tabela? Bem. Certo? Bem. O que o exercício está te pedindo? Então, fala, bem.
Então, eu vou lá colocar ela sem nada, ó. Você tá vendo? Que ele pediu para completar essa tabela aqui. Ele foi pedindo quais os instantes que, olha, qual o instante que a posição do móvel muda de sentido, certo? Então, muda de sentido aqui, ó, na posição menos 25 metros. Você não encontrou isso? Em que instante? 15 segundos. Lembra que você fez V igual a V0 mais AT? Você não achou 15, substituiu aqui e achou menos 25? Isso. Entendeu aqui? Agora vamos entender os outros instantes. Aí ele pede, na C, qual o instante que o móvel passa pela posição 0? Quando você resolveu que passa pela posição 0, olha, cadê? Aqui, ó, posição 0. Você não achou um instante 20 segundos e 10 segundos? Ó, na C. Posição 0 foi nos instantes 20 segundos e 10 segundos. Então, você vem aqui. Posição 0 nos instantes 10 e 20 segundos. Certo? Aí, na D ele não fala. Qual é o instante em que a posição é 75 metros? Aí você não veio resolvendo. Posição 75 metros foi nos instantes 25 segundos e 5 segundos. Opa, desculpa, gente. Então, você veio aqui 75, 5 segundos e 25 segundos. Entendeu? E, finalmente, na D, na E pediu qual os instantes que era a posição 200. Você encontrou 0 e 30. Então, você pôs 0 e 30. Certo? Certo? Bem, o que o exercício pede nessa tá aqui? Complete a tabela a seguir e faça um esboço do gráfico com 7 pares posição-tempo calculado nos itens anteriores. Então, você completou, você vai fazer esse gráfico aqui. Como que você vai fazer esse gráfico aqui? Então, vamos junto para terminar a aula. Bem, no tempo 0, que posição que você estava? 200, então você marca aqui. Nessa posição 200, você também estava no tempo 30. Certo? Bem, na posição 75, certo? Que seria essa daqui, ó, entre 50 e 100. Você estava em que instante? 5 e 25. Então, 5 segundos e 25. Certo? Na posição 0, aqui, você estava em que instante? 10 e no instante 20. Ok, gente? E no instante 15 segundos, você estava na posição menos 25. Então, aqui, ó. Que é o vértice da parábola. Se você unir todos esses pontos, você vai ter o quê? Uma parábola. Uma parábolazinha. Certo? Que é a representação de um gráfico de uma função de segundo grau. A gente sabe que uma função do primeiro grau tem a representação uma reta, mas do segundo grau é uma parábola. Ok? Sim. Bem. Conseguiram traçar tudo certinho? O que vai amanhã? Vocês têm uma aula comigo. O que vai ser essa aula? Amanhã nós vamos estudar o gráfico da função horária das posições. Olha, o que nós vamos estudar? A parábola. O que vocês vão perceber amanhã quando eu falar da parábola? Quando a concavidade da parábola for para cima, a aceleração é positiva.
Se ela tiver a velocidade para baixo, olha a minha parábola, gente. Aceleração que? Negativa. Entendeu? O que está acontecendo aqui? Olha, ele saiu de uma posição inicial 200. Ele está indo para o 150, está para o 100, para o 50, para o 0, para o menos 25. Ele não está voltando na trajetória. Então, a velocidade é o quê? Negativa. Porque ele volta na trajetória. Aqui ele para e muda de sentido. Como mudar de sentido? Olha, ele saiu do menos 25, foi para a posição 0, foi para a posição 75, foi para a posição 70. 70 não, 200. Ele não está indo agora a favor da trajetória? Então, a velocidade é o quê? Positiva. Certo? Então, aqui, ó, ele volta na trajetória, muda de sentido e vai no sentido da trajetória. Então, vamos classificar o movimento. Se ele volta na trajetória aqui, o movimento é retrógrado. Se ele está indo no sentido da trajetória aqui, o movimento é progressivo. Mas, além disso, o movimento não pode ser acelerado e retardado. O que é o movimento acelerado? Que a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Isso. O que é o movimento retardado? Quando velocidade e aceleração têm sinais opostos. A aceleração é dada pela concavidade. Concavidade para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Então, nesse caso aqui, a aceleração é o quê? Positivo. Até aqui, ó, a velocidade é negativa. Velocidade negativa, aceleração positiva. Então, de 0 a 15 segundos, o movimento é retrógrado ou retardado. De 15 a 30 segundos, o movimento é progressivo. E, olha o sinal aqui. E acelerado, ok? Porque aqui é outro exemplo meu, não é desse exercício. Então, a aula de amanhã é sobre isso. Soninha, o que você vai fazer amanhã? Exercício, exercício, exercício. Por quê? Só através de exercício que eu vou ter dúvidas, entendeu? E através das dúvidas que eu vou aprender, ok? Então, ó, uma boa tarde para vocês, bons estudos, espero que vocês tenham entendido a minha aula, tá? Então, tchau, gente. Fala, querida. Ó, então para um pouquinho. Tarefa, lembra que eu combinei? Minhas aulas vão de quinta e sexta, certo? O que você deve fazer de quinta para sexta? Dá uma olhada na aula para ver se não tem dúvidas. Por quê? Porque a sexta-feira sempre vai ser continuidade da quinta, certo? Na sexta-feira eu reforço o conteúdo, passo tarefa para você me entregar até 10 para as 8 da próxima quinta, ok? Tá? Fica bom assim para vocês? Tchau. Tchau, querido.